Olá, tudo bem com você? Sou Anderson Machado, começando aqui mais um programa Arquivo Aracaju. No programa de hoje vamos conversar com o pastor vereador Eduardo Lima. Ele vai falar um pouco sobre sua trajetória durante estes quase 4 anos na Câmara de Vereadores aqui da capital. Inclusive, defende algo que é muito importante, a assistência social, a vulnerabilidade social, o cuidado com a criança, com o adolescente. Pastor Eduardo, grande abraço, satisfação em tê-lo aqui no Arquivo Aracaju. Olá, Anderson Machado, olá os amigos da TV Câmara. É um prazer e sempre feliz quando recebo o convite da TV Câmara para explanar, para conversar com os aracajuanos e aracajuanas que assistem. O senhor que também é presidente, da Frente Parlamentar lá na Câmara de Vereadores dos Direitos das Crianças e do adolescente, Como foi essa chegada a Aracaju, pastor Eduardo? O senhor é soteropolitano, de Salvador, chegou aqui e entrou na política como vereador. Conta um pouquinho pra gente essa história. Veja, nós chegamos aqui em 2013, em Sergipe, passamos em alguns municípios, a exemplo de Barra dos Coqueiros, Cristinápolis, Salgado, e alguns bairros aqui em Aracaju, na função eclesiástica, na função pastoral. A partir do ano de 2017, recebemos um convite da igreja para cuidarmos também da missão institucional aqui em Aracaju, que é a relação da igreja com outras denominações. E a partir daí começamos a militar também no campo político. Foi quando, em 2018, fomos candidatos a deputado estadual. Ficamos na segunda suplência do então antigo PRB, hoje Republicanos. Em 2020, fomos candidatos a vereador em Aracaju e logramos êxito. Estamos aí finalizando esse mandato e eu creio que tem sido aprovado pela população aracajuana. Foram mais de 3.000 votos, quando o senhor foi eleito para vereador aqui na capital, 3.929 votos. Uma votação que me deu o 5º lugar no ranking geral de 2020, e uma eleição muito dura à época, Anderson. Minha mãe faleceu faltando 6 meses para as eleições, faleceu de Covid, uma eleição onde as pessoas estavam com medo de ir às ruas votar, as escolas vazias, as pessoas temendo por conta da contaminação da Covid. 2020 foi uma eleição muito dura, mas logramos êxitos graças ao povo de Aracaju. Nós chegamos à Câmara com muitos desafios, e os desafios foi de fazer com que a Câmara olhasse os mais vulneráveis de uma forma diferenciada, Anderson. O senhor que não foi candidato agora à reeleição, não é, pastor Eduardo? Para que os telespectadores fiquem a par desse assunto também, Nós não concorremos à eleição 2024, devido à decisão do meu grupo político. A decisão que o meu grupo determinou que nós venhamos buscar outras missões, outros desafios. E a política, a missão pastoral, a missão de lutar pelos mais vulneráveis, ela não está somente quando você detém o mandato eletivo. E o mandato eletivo lhe ajuda, lhe dá a garantia de você ser ouvido, você se torna uma autoridade construída pelo povo. Mas o ser pastor, o ser homem público e lidar com o sofrimento das pessoas, também fazemos isso com muita excelência, através do Ministério Pastoral. E outras funções que a nossa instituição ela tem e pode nos chamar a qualquer momento, a partir agora de janeiro, para que a gente possa exercer, seja aqui em Sergipe, seja em outro estado do Brasil, em outro país. Nós somos servos, independente seja ocupando o mandato eletivo ou não. Apoiamos o candidato Alex Mello, ele logrou êxito também nas eleições, teve, se eu não me engano, 2.900 votos. Lutamos muito para que ele fosse eleito e graças a Deus o povo de Aracaju deu a ele essa
condição de hoje ser vereador eleito, vai tomar posse agora 17, vai ser nomeado, né, agora 17 de dezembro, junto com a prefeita Emília e o seu vice Ricardo Marques. E é isso, são missões, Anderson. Hoje nós estamos aqui, amanhã não vamos estar. Hoje você está aqui na TV Câmara, amanhã você pode estar em outra missão. A vida é feita de desafios, vamos para mais um desafio. E essa preocupação com o lado social, pastor Eduardo, como tem sido, né? Eu tenho percebido que a luta do senhor é muito grande com relação à vulnerabilidade social de crianças, de adolescentes, preocupação com as drogas, né? Como tem sido essa luta, os projetos durante aí praticamente esses 4 anos na Câmara de Vereadores? Veja, Anderson, aracajuanos que nos assistem, quando eu cheguei na Câmara, a Câmara ela não possuía uma comissão fixa voltada à criança e ao adolescente. A partir daí, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. E esse segundo biênio agora, o presidente Ricardo Vasconcelos, ele inseriu uma comissão voltada para assistência social, e nessa comissão tem a pauta da infância, da criança e do adolescente. Isso já foi um ganho a partir da criação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. E apresentamos diversas proposituras nessa pauta, proposituras a exemplo da questão da exploração sexual através de mecanismos culturais, músicas, letras de canções, a exploração precoce da sexualidade da criança, né? A sexualização precoce no que diz respeito a temas pornográficos. Entendemos que a criança ela tem que ter a sua pureza resguardada e a família ela tem um papel preponderante nisso. E nos debruçamos nessa pauta. Aracaju, infelizmente, ela já se tornou pauta nacional da falta de cuidado com os seus, principalmente com aqueles que moram na rua, com os mais vulneráveis. Aracaju hoje, ela mostra isso no seu orçamento a cada ano, espero que mude para 2025, na gestão da então prefeita eleita, a prioridade dos mais vulneráveis no orçamento, porque você não tem como cuidar dos mais vulneráveis se você não colocar no orçamento projetos que o orçamento possa fazer políticas públicas saírem do papel. E eu friso muito isso. E tivemos uma grande dificuldade com a atual gestão, que se finda agora em dezembro, de criarmos mecanismo no orçamento para fazer com que as políticas sociais, políticas públicas voltadas para a infância, para as pessoas de vulnerabilidade, elas se tornassem possíveis. Recentemente tivemos uma matéria que saiu a nível nacional do nosso prédio aqui do Sistema POP, onde os moradores de rua estavam indo dormindo em papelão no chão, recebendo comida estragada, recebendo um tratamento, infelizmente, que não é digno. Aqui em Aracaju, no Sistema POP, que é ligado à assistência, que é o sistema que atende à atenção especial básica, e a gente tem que dar dignidade às pessoas que hoje estão passando por um problema, que amanhã pode ser eu, pode ser você, Anderson, pode ser qualquer um que nos assiste. Pode passar, né? Então, e é muito nobre quando você serve a alguém que não tem o que lhe oferecer. Porque é muito fácil você dar a quem tem como lhe retribuir. E você dar algo a quem não tem como lhe dar, e você se preocupar com aquele ser humano que hoje está numa situação de vulnerabilidade, isso realmente é vocação. E a gente trabalhou muito nesses 4 anos em pautas sociais, ferramentas sociais sucateadas, ferramentas sociais subutilizadas, e isso fez com que a gente brigasse muito no sentido político, não pessoal com ninguém, mas político, de gestão, para que a assistência tivesse um olhar diferenciado. A gente tem hoje em Aracaju uma fila muito grande, Anderson, de pessoas que estão aguardando receber o auxílio moradia, e não há uma perspectiva dessas pessoas receberem, é um valor até de R$400, um valor baixo. A gente tem aí CRAS, infelizmente, numa situação precária. Uma questão que o senhor sempre combate muito lá na Câmara também, né? Com relação aos CRAS aqui. Então, no Aracaju tem 17 CRAS, na zona de expansão não temos CRAS ainda. A gente tem CRAS aqui em Aracaju que tem espaços até
bons, mas são subutilizados, não são utilizados da forma que deveria ser. Falta concurso público para o SUAS, as pessoas hoje que trabalham no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social em Aracaju, elas sofrem muito porque não são reconhecidas. Então, abraçamos essa pauta porque ser pastor, cuidar das pessoas que chegam sofrendo, nós já temos isso todos os dias. E aliar isso, o lado pastoral, o ministério pastoral, o mandato eletivo, nós entendemos que tínhamos que dar continuidade a essa missão de que é cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidade, seja física, espiritual, seja social, não importa. E graças ao bom Deus, o nosso mandato ele tem sido exemplo, os aracajuanos nas ruas eles têm aprovado, temos proposituras importantes, agora nós apresentamos uma propositura na Câmara que está tramitando nas comissões, Anderson, que fala sobre a parceria do CRAS com a iniciativa privada. O CRAS amigo da comunidade, onde aquele pequeno empresário, aquele morador que tem um MEI, que é PJ, ele possui uma condição financeira um pouco melhor, ele pode doar para aquele CRAS e atender à necessidade de urgência de um morador, de uma moradora que chegue solicitando, por exemplo, um colchão, uma cesta básica com qualidade melhor. E esse projeto CRAS Amigo da Comunidade nada mais é de que tornar mais célere o atendimento ao vulnerável. Porque muitas vezes a pessoa... Tem sido possível? Tem funcionado? Os CRAS hoje, eles não atendem demandas básicas. Falta cesta básica, falta colchão, falta o auxílio natalidade, que é aquele auxílio que a menina adolescente ou mulher gestante, ela recebe para poder comprar um enxoval dela. O auxílio moradia, como eu já falei. Questões que o CRAS tem como oferecer e dar o suporte, hoje os CRAS têm deixado a desejar. E a gente vê também as crianças atípicas e famílias atípicas, exemplo das crianças que infelizmente possuem o transtorno do espectro autista, que é algo que vem crescendo muito hoje na sociedade. Aracaju não tem um centro de neurodivergentes, Aracaju hoje não tem um centro de referência para atender as famílias, onde tem um convívio social. E as mães têm que parar de trabalhar, né? Praticamente anulam suas vidas para tomar conta dessas crianças autistas, e muitas dizem que realmente não tem o pão de cada dia mesmo e não sabe até o que fazer. Depoimentos até emocionantes com relação a isso. Nós, na gestão de Nitinho, quando essa legislatura iniciou, ele era o presidente, com muita luta nós conseguimos implantar na Câmara as emendas impositivas. Muita luta, quando eu digo luta política com o Executivo, para ver se instalava ou não, e graças a Deus a Câmara venceu. Isso foi importante para a Câmara. A Câmara hoje ela é um poder mais do que independente, que tem a sua veia e o seu viés de priorizar o povo de Aracaju. E nós entendemos isso e vimos que o município tem falhado muito no atendimento às causas sociais dos mais vulneráveis. E como a gente conseguir tapar esse gargalo? Através do terceiro setor. O terceiro setor ele tem se mostrado uma ferramenta muito grande para atender e chegar onde o Estado não chega. E as emendas impositivas hoje nos deu aos vereadores. Quem seria o terceiro setor? As entidades que atendem as crianças atípicas, as famílias que têm filhos que têm o transtorno do espectro autista, idosos, adultos com esquizofrenia, pessoas que possuem deficiência motora, que têm déficit de atenção. Então, o terceiro setor é exemplo do Centro Integrado Raio de Sol, a exemplo da PAI, do GAC, do LICRE. Raio de Sol funciona na Terra Dura, lá no UCE. Então, faz um trabalho primordial. Essas entidades hoje possuem uma parceria com a Câmara, através das emendas impositivas. E nós encabeçamos isso da Câmara, promovemos uma audiência pública, colocamos o setor legislativo e técnico da Câmara para auxiliar as instituições junto ao Executivo, porque é uma ferramenta nova e muitas instituições estavam com dificuldade de fazer os seus planos de trabalho, os seus programas e como executar essas emendas. E hoje é uma realidade em Aracaju. A Câmara é procurada pelas instituições, pelos hospitais filantrópicos, a Câmara é procurada por organizações sociais para que
essas ONGs, essas instituições façam aquilo que o município tem deixado a desejar. Pastor Eduardo, as emendas impositivas, elas foram criadas agora há pouco tempo. O senhor, no primeiro mandato, teve esse privilégio. E 50% dessas emendas têm que ser destinadas à área de saúde. Só para que as pessoas possam entender melhor, né, o que são as emendas impositivas. Essas emendas, ela tem uma função social muito grande. Você falou bem, no primeiro ano que a Câmara teve essa ferramenta à disposição, os vereadores, junto com o presidente Ricardo Vasconcelos, se uniram, um grupo, se não me engano, de 10 vereadores ou 12, e fizemos uma emenda de quase 8 milhões para o hospital universitário, para que o hospital pudesse adquirir um tomógrafo, que hoje está em fase de licitação, porque esse equipamento vem da Europa, e além de ser caro, o transporte é delicado, tem que vir de navio. Então o HU está tratando essas questões, mas o HU hoje já possui diversos equipamentos que foram adquiridos através da emenda impositiva. Agora temos o Hospital Zona Sul, o Fernando Franco, que foi apresentado à Câmara um projeto de ampliação do Hospital Zona Sul, e a Câmara, junto com outros vereadores, mandamos esse recurso para que o Hospital Fernando Franco ele possa ser ampliado, principalmente no acolhimento aos profissionais de medicina, aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas do administrativo, que não tinham nenhum refeitório para poder fazer suas refeições, e com essas emendas o município de Aracaju vai poder trazer essa ampliação e esse acolhimento a quem acolhe as pessoas que chegam sofrendo no Hospital Zona Sul, no Fernando Franco, Anderson Machado. O Hospital São José também recebeu, o Santa Isabel também, outros hospitais aqui da capital sergipana. O Hospital Cirurgia, ele está fazendo uma intervenção muito grande no seu corpo físico. Agora mesmo inaugurou a ala de oncologia, e essa ala recebeu emendas impositivas. O Hospital Santa Isabel, a maternidade do Hospital Santa Isabel, outras entidades que receberam emendas impositivas e vêm atuando muito nesse quesito. A gente fica muito feliz em ver o Legislativo Municipal atuando com tanta eficácia, Anderson Machado, dentro da dor dos moradores da nossa capital sergipana. Veja que as emendas impositivas hoje, elas fizeram um grande ganho. Vou dar um exemplo aqui, para a gente poder ser bem objetivo. Aracaju possuía uma fila de mais de 2.000 crianças esperando uma consulta de neuropediatria, e profissional escasso aqui em Sergipe. E nós enviamos uma emenda de pouco mais de R$500 mil para que essa fila fosse zerada. Mas como zerar essa fila se o profissional está escasso? Aí chamamos o Centro Integrado do Raio de Sol, o CIRAS, chamamos a APAI, que já atendem esse público, essas pessoas que dependem da questão da neuropediatria. Tivemos uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde, e ali combinamos que essa emenda iria ser usada por essas entidades, com a gerência e o respaldo da Secretaria Municipal de Saúde, que é quem está fazendo o pagamento da emenda a essas instituições, para que as crianças pudessem receber esse atendimento. E hoje o CIRAS, com a APAI, tem profissionais atendendo e zerando essa fila. Uma fila que foi zerada, as crianças hoje que estavam dependendo de uma consulta com o neuro e o sistema não estava dizendo como ia fazer, quando ia fazer, as emendas impositivas da Câmara, elas conseguiram resolver. E o bom disso tudo no final também, e é importante, pastor Eduardo, é a fiscalização. Cada vereador que enviou as emendas impositivas para a área de saúde, cada um deles possa fiscalizar. Vai no Hospital São José, vai no Santa Isabel, vai no Cirurgia, ou seja, para poder realmente ter certeza de que aquela verba, está sendo implantada de forma correta, está sendo usada de forma correta. Eu gosto muito de fiscalizar, como também gosto de ajudar. Acabando aqui essa entrevista, eu vou me dirigir ao LICRE, ao Lar Cristo Redentor, no bairro Santos Dumont. Muito carente também. Para fiscalizar justamente o uso de emendas que nós enviamos. E já propor projetos para ano que vem, as emendas de 2024, que serão executadas em 2025. E o nosso papel é estar lado a lado com a sociedade, principalmente com o terceiro setor. Porque, Anderson, as igrejas,
as organizações sociais, as instituições, os hospitais filantrópicos, eles fazem muito. E o poder público, muitas vezes, ele não consegue dar a devida atenção que essas instituições e a igreja merece. E aqui em Aracaju, nós temos que parabenizar muito o terceiro setor. Você sabe o que é uma mãe chegar numa UBS e não conseguir um neuropediatra, e ela ir no Silas e conseguir, ela ir na PAI e conseguir, e ela conseguir através de instituições que estão ali. Muitas pessoas que estão ali dentro são voluntárias que estão ali por amor. Não ganham absolutamente nada. Muitos que estão ali de forma voluntária, ajudando porque querem servir as pessoas que estão em vulnerabilidade. E eu acho que o poder público, principalmente o poder público municipal, ele tem que fortalecer o terceiro setor, precisa fortalecer o terceiro setor, até que o Estado ele consiga fazer com que as políticas públicas elas de fato saiam do papel e cheguem nas pessoas mais carentes. Pastor Eduardo Lima, recentemente o estado de Sergipe recebeu o selo Unicef. 32 cidades aqui do nosso estado. Porém, Aracaju não recebeu esse selo. O senhor vai explicar daqui a pouco no próximo bloco aqui do programa Arquivo Aracaju. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju, conversando com o vereador pastor Eduardo Lima. Com relação ao selo Unicef, não é, pastor? Algo que o senhor também tem comentado muito lá na Câmara de Vereadores. 32 municípios aqui receberam o selo Unicef, mas a capital sergipana não, né? Veja, eu me sinto até envergonhado. Aracaju já teve esse selo. Aracaju já possuiu esse selo, que nada mais é do que o órgão ligado à ONU, como é a Unicef, referendar municípios que possuem políticas públicas que tentam combater a violência contra a criança e adolescente, a fome que acomete crianças e adolescentes, municípios que estão agindo, trabalhando, criando mecanismos para poder ajudar os mais vulneráveis, que são as nossas crianças aracajuanas e os nossos adolescentes aracajuanos. Infelizmente, Aracaju comprova aquilo que a gente vem falando durante o mandato todo. Infelizmente, a gestão atual em Aracaju, ela não priorizou no orçamento a política da infância e da adolescência. Porque quando você chega num conselho tutelar hoje, num distrito dos conselhos, você consegue ver mobílias velhas, você consegue ver conselhos tutelares sem uma ferramenta de um computador para utilizar. Você começa a ver falta de políticas públicas para acolher crianças com famílias inteiras que estão nos sinais pedindo ajuda financeira ou alimento. A falta de política para você atender os abrigos que estão sucateados em Aracaju, abrigos que recebem crianças em vulnerabilidade, a exemplo do Caçula Barreto, a exemplo do abrigo Sorriso em Aracaju e outros abrigos que temos aqui em Aracaju. A gente consegue ver infelizmente, a impotência, a forma que o município trata as políticas públicas sociais sem direcionar no orçamento, a ineficácia, na verdade, do município. E a Unicef também comprovou isso. Municípios do Sertão, do Agreste, municípios do Alto Sertão receberam selo. Aracaju não recebeu. Por que Aracaju não recebeu? E tem um porquê. É só a gente observar. Aracaju hoje tem um déficit de mais de 2.500 crianças fora das creches. Eu vou dizer para você que está assistindo o motivo disso. A gestão atual fechou uma escola, a Escola Municipal Freitas Brandão. E essa escola hoje funciona uma casa-lar de pessoas que se encontram nas ruas de vulnerabilidade social. Você fecha uma escola de educação infantil, onde você tem um déficit de mais de 2.000 crianças fora das creches, para atender outra demanda altíssima em Aracaju, que é o sistema POP, que infelizmente está sucateado, e você começa a entender por que Aracaju não recebeu esse selo. Você vai nas ferramentas públicas, no Centro de Referência da Ciência Social em Aracaju, a política do SUAS. Há pouco tempo o Executivo mandou um projeto de regulamentar o SUAS, há um mês atrás.
onde a gente começou a perceber que esse tempo todo o Executivo nunca se preocupou com a política do SUAS. Que é o Sistema Único de Assistência Social. Que esse sistema ele cuida de toda a rede de proteção da criança e do adolescente, que cuida dos mais vulneráveis, da população de rua, das pessoas que passam fome. E aí a gente volta a lembrar, por que Aracaju não recebeu o selo Unicef? Por conta disso. Por isso a gente entende que o mais grave hoje que um cidadão pode fazer é ele ser totalmente neutro com as questões políticas da sua cidade, da sua comunidade. Porque quando o cidadão ele é neutro, não se envolve, acontece isso. Mas quando a população se envolve, fiscaliza, procura saber, eu votei nele, eu quero que ele faça, eu votei naquele, eu vou buscar saber o que é que ele está fazendo, eu quero saber o que está acontecendo, quais são os projetos, as políticas públicas instaladas na minha comunidade e no meu município, aquele que está ali, possuindo mandato eletivo, que foi eleito, ele vai ter a responsabilidade, porque tem alguém batendo na porta dele e cobrando ações dele. Os conselhos tutelares têm essa primazia, né, de fiscalizar, de realmente levar esses problemas. E recentemente houve até uma audiência pública na Câmara de Vereadores, né, promovida pelo senhor, que tratava sobre este assunto, a prova para o conselheiro tutelar, né, para aquele que vai se candidatar ao conselho tutelar. O senhor acha que essas pessoas realmente têm que ser mais abalizadas, têm que passar por uma prova para que realmente esse conselho tutelar tenha um pouco mais, né, de pessoas com conhecimento, né, e mais credibilidade? Veja, Anderson Machado, é algo que a gente precisa entender. Isso é um apelo social. A gente começa a entender da seguinte forma. Socorro, a segunda maior cidade do estado, lá para você se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar, você passa por uma prova. Barra dos Coqueiros também. Estância também. São Cristóvão também. Aí vamos para o interior do estado, várias cidades. Salvador aqui do lado tem, Maceió tem. Por que Aracaju não tem? Aracaju é uma eleição. Por que Aracaju não tem? Aí a gente vai entender que lá atrás, uma legislatura passada, essa prova foi retirada, suprimida da lei que hoje rege o regime jurídico dos conselhos tutelares em Aracaju, que é uma lei também que precisa ser atualizada. A gente entende que foram questões políticas, só que essas questões políticas, elas enfraqueceram os guardiões do ECA. Porque quando você vai para os órgãos fiscalizadores, Ministério Público, Promotoria, a Vara da Infância, você começa a falar com o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Aracaju, com as entidades de direito, com todos que fazem a rede de proteção, você começa a ouvir fatos, casos, exemplos, relatos de pessoas que foram eleitas conselheiros tutelares, infelizmente sem nenhum preparo. E a gente quer que a próxima eleição, que vai ter daqui a 2 anos para conselheiro tutelar, as pessoas que se candidatarem, elas passem por uma prova de questões objetivas, onde elas provem para a sociedade e para o conselho que vai nomeá-las, para o executivo, para o CMDCA, que elas conhecem basicamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas conhecem pelo menos o básico do sistema de proteção e garantia de direitos, ela conhece um pouco de informática, sabe ligar uma máquina, sabe acessar um e-mail, sabe entrar no pacote Office, escrever através do computador, sabe digitar, porque ela vai precisar dessas ferramentas e ela precisa provar através dessa prova de questões objetivas e fazer 50%. Essa é a minha proposta. O candidato tem que chegar a ter 50% de aprovação na prova para que ele consiga ir para a eleição. E aí sim, chegando à eleição, ele mostrou para a banca julgadora, para o executivo, para os órgãos fiscalizadores, que ele, passando 50% na prova, ele está apto a exercer a função. Ele agora vai passar pelo crivo da comunidade. A comunidade agora vai decidir quem eleger, porque ele mostrou que tem capacidade, porque ele tem conhecimento. Esse é o meu pleito. Eu tenho conversado com o Ricardo Vasconcelos. Isso pode ser por um projeto de lei? Sim, eu já fiz o projeto já passou pelas comissões, está aguardando o presidente colocar em pauta. O presidente hoje
A gente tem dialogado muito com os conselheiros. Dá tempo para este ano ainda? Dá tempo. Eu creio que agora, início de dezembro, antes da gente terminar de votar o orçamento, esse projeto já vai estar, vai ter passado pela Câmara em redação final, porque ele está em regime de urgência. E por estar em regime de urgência, a Câmara pode ultrapassar os ritos regimentais e colocar ele na frente de outros projetos que possam estar em pauta. Enquanto não votá-lo, a pauta fica trancada porque ele está em regime de urgência. Tem essas questões regimentais que a Câmara utiliza para pautas importantes como essa. E eu entendo que é importante aprovar agora para que os conselheiros eles já se preparem, já se qualifiquem, já estudem mais. Aqueles que querem ser conselheiros daqui a 2 anos também estudem mais, busquem conhecer mais esses assuntos que vão cair na prova de conhecimentos específicos, Anderson. É interessante e daqui a 2 anos, obviamente, quando houver novas eleições, essa prova vai ser colocada em prática. Pastor Eduardo, vivemos também aí sob a égide de uma violência muito grande com crianças e adolescentes, né? O senhor até citou alguns dados lá no plenário da Câmara de Vereadores. Essa violência ela tem que ser combatida também com essas políticas públicas inerentes ao governo municipal e que tudo isso sirva de alerta para o próximo prefeito, ou no caso a prefeita da capital, para poder pelo menos tentar reduzir essa violência, pastor Eduardo? Veja, Anderson, eu vou tentar ser macro na minha resposta, que você foi muito feliz na sua colocação. A política da infância e adolescência, ela depende de vários fatores. Aí vamos lá. O primeiro fator é você conseguir tirar a ociosidade da criança. E como é que você tira isso? Permitindo escola em tempo integral. Aracaju só possui uma escola em tempo integral hoje, que fica no bairro de 7 de Março. E você tem uma demanda de 2.500 crianças fora da creche. Você tem somente uma escola da rede municipal em tempo integral em Aracaju, mas você vê investimentos do município em diversas outras ações. A Câmara aprovou um empréstimo de 500 milhões, um empréstimo dos BRICS. E o prefeito atual, Edivaldo Nogueira, está usando esse empréstimo para fazer obras estruturantes em Aracaju. Válido é válido. A Perimetro Oeste, a zona de expansão. E isso vai ajudar muito o povo de Aracaju. Porém, todavia, contudo, a gente tem que cuidar das pessoas. Temos que alinhar as obras com quem vai usar as obras. Porque se você não tiver pessoas que utilizem a Perimetro Oeste, do que adianta ter a Perimetro Oeste? Se você não tiver pessoas para utilizar os grandes feitos, as grandes obras, o cimento, o concreto, do que adianta fazer? Se você não vai cuidar de quem vai utilizar. Aí você começa a entender por que a política hoje, a violência, ela aumenta quando você não cuida da base, que é a criança e adolescente. Você tem políticas sociais falhas em Aracaju. Você tem um social que é difícil hoje você ter uma busca ativa em Aracaju. Você tem em Aracaju um déficit de funcionários na rede do SUAS, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores. Você tem um déficit muito grande. Você vê CRAs que deveriam ter psicólogos ali para atender numa demanda altíssima e às vezes uma demanda reprimida, uma fila enorme, o CRAS sobrecarregado. Você não tem nas escolas em Aracaju profissionais especializados em psicologia educacional para poder verificar um caso de uma criança que está se mutilando, uma criança que tem um problema em casa com os pais e leva para a escola, uma criança que em um momento era muito feliz e agora se tornou agressiva. Vivemos um tempo agora atrás onde crianças estavam indo para a sala de aulas armadas com punhais, crianças pegando revólver, matando os colegas em sala de aula. Já passou do tempo das escolas, o poder público municipal, que é o responsável da educação básica, ele colocar em pessoas especializadas nas questões mentais. Então, quando você não cuida da família, quando você não cuida da base, aquela criança vai crescer, vai para a rua, vai ser uma menina que vai engravidar cedo, que vai ser uma criança cuidando de outra criança, onde você tem um número grande de adolescentes 12, 13 anos em Aracaju, onde você tem uma política, infelizmente, de conhecimento, um pré-natal
às vezes falha no Que é município de importantíssimo, tanto para a saúde da mãe como da criança também. Sim, aí você começa a entender por que a violência aumenta. A violência aumenta porque a política pública falha. A política pública da escola integral, a política pública de um social forte para você tirar o jovem da ociosidade. Vou dar outro exemplo. Você tem a Fundate em Aracaju. A Fundate tem vários polos fechados, equipamentos que estão guardados enferrujando, quebrados, que poderiam estar ensinando um jovem a fazer pão, Anderson, a fazer salgado, a ser mecânico de moto, mecânico de refrigeração. Ele ia aprender ali e ia sair dali com conhecimento e daqui a pouco ele ia estar trabalhando por conta, abrindo uma oficina, fazendo pão, vendendo salgado. Minha irmã se formou na faculdade vendendo salgado em sala de aula. Minha mãe fazia os salgados em casa, colocava na vasilha e minha irmã ia e pagava as mensalidades. Minha irmã hoje é doutora em História Contemporânea, História Regional. Com que ela vendia, né? Aqui, e hoje é professora da UNEB. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque minha irmã pagou as mensalidades da escola vendendo salgado que minha mãe fazia. Minha mãe aprendeu. Agora, como é que você não consegue fazer isso com as pessoas vulneráveis? Porque o município não prioriza. A Fundação do Trabalho, a Fundate, se ela tivesse esse olhar... Que recebe vários e vários currículos todos os dias. É muito procurada a Fundate aqui. Infelizmente, talvez não tenha essa estrutura, né? Como o senhor falou, com tanta coisa, com equipamentos que estão se deteriorando com o tempo, equipamentos que poderiam dar esse feedback à população, né? Vejam, aprender a ser um mecânico. Né, você chega no Complexo Santa Maria, qual é a maior demanda ali? Emprego. Mas será que tem empresa para dar emprego a todo mundo? Não tem. Todo semestre, as universidades, as faculdades, elas colocam no mercado de trabalho profissionais formados, com diplomas, mas o mercado não tem como absorver todos. Então, qual é o diferencial hoje? O empreendimento, o empreender, o empreendedor, o mercado informal. A Fundate, o município sabe disso. E existe o estudo de campo, existe a mapografia, onde você busca dados da condição social daquela comunidade. E os gestores sabem disso. Aí você faz uma pesquisa de campo, você vai saber qual a necessidade, o que é que se utiliza mais aqui. Aracaju, as pessoas usam muito moto, usam muita bicicleta. Aracaju, as pessoas, elas utilizam muito transporte público. Aí você começa a pensar qual é a realidade, o que é que eu posso fazer para poder ganhar dinheiro. Aí a Fundate, ela pensando através de uma pesquisa de campo, ela começa a agir naquela comunidade e dentro disso ela vai alcançar quem mais precisa. É gestão, Anderson. Gestão. Fazendo uma sinopse dessa problemática com relação à violência, à falta de emprego, tudo isso, como o senhor falou, gestão que obviamente denota numa falta de planejamento estratégico e de uma logística para poder colocar tudo isso em prática, né? Que infelizmente acontece aqui na nossa capital e várias cidades do país, não é, Pastor Eduardo? Políticas públicas, vontade política, planejamento estratégico. Né? Eu vou dar um exemplo agora, aqui, Maceió. Maceió, ao final de semana, você não paga ônibus. É a terra do nosso produtor Marcos aqui. Você não paga ônibus. Por que você não paga? Porque o município entende que ele tem que colocar dinheiro nas empresas para as empresas poderem proporcionar ao jovem, ao estudante, ao pai e à mãe trabalhador, final de semana para ele usar o transporte público e não precisar pagar. Você tem lá transporte público com ar-condicionado, você tem transporte público que tem entrada para você colocar o Wi-Fi, carregar o seu celular. É um paradoxo do que aqui. Aí você começa a pensar, capital, por que lá tem e aqui não tem? Investimento público. Você começa a entender por que tem muita coisa que deveria... Aracaju é uma cidade pequena em relação às outras capitais. E por que falta em Aracaju aquilo que tem em cidades maiores? É o gestor entender que se ele pegar os recursos públicos e colocar no local certo, ele vai começar a ter os resultados atingindo aquela população mais carente, a população mais vulnerável. E você vai começar a ter o ganho de você ver uma família inteira sair da sinaleira, aprender a fazer um salgado, um doce, e trabalhar como salgadeira, como confeiteira. Aquele rapaz que hoje está ali lavando vidro, aprender a fazer uma mecânica de uma moto, porque a Fundate ensinou.
e ele começa a trabalhar por conta. E ele vai sair da ociosidade. Você tem CRAs em Aracaju hoje com espaços enormes e você não vê oficinas nos CRAs. Um ou outro tem oficina, espaços que poderiam estar sendo utilizados todos os dias. E o poder público pagar os oficineiros e eles estarem lá todos os dias e fazer com que as coisas funcionassem, desse resultado. E a gente vê isso em Aracaju não acontecer. Mas por que não acontece? Gestão. Aí você vê um bairro como vulnerável, como o dia 7 de março. Você tem 9 praças construídas e só tem uma creche lá. E a região hoje de Aracaju, onde tem um déficit maior de vagas em creche, é a Zona Sul. Coroa do Meio, Santa Maria, dia 7 de março, zona de expansão. Pastor Eduardo, teve um projeto do senhor bastante interessante que foi a inclusão da Semana pela Vida. O que é esse projeto na realidade? Veja, é um projeto que na sua própria emenda já diz, vida. A vida desde a sua concepção, no ventre da mãe. O tratamento dado à mulher quando ela está casada ou quando ela está se envolvendo já, ou talvez de maneira precoce, Anderson, ela começou a se envolver amorosamente com alguém e a partir dali não teve o acesso a contraceptivos, o acesso a mecanismo para poder prevenir uma gravidez indesejada, que amanhã ela não pense em abortar aquela criança, porque a gente sabe que a menina, por não ter um fortalecimento psicológico ou uma base familiar, engravida muito cedo e por não ter condições, pensa em tirar a criança. Uma criança que vai ali cuidar da outra, né, com 12, 13 anos. Né? Então esse projeto ele vem justamente trazer essa capacidade de conscientização, promover seminários, promover palestras, fazer com que o poder público ele trabalhe com esse viés da conscientização que não é só na questão do bebê, da criança, do adolescente, mas da vida em toda a sua condicionalidade até o final dela. O idoso, você vê, Aracaju hoje só possui uma casa lar para idosos que pegam 10 idosos, só possui uma. A casa lar Dona Palia, no 17 de março. Aracaju tem idosos, infelizmente, internados em hospitais públicos que a família abandonou e não tem para onde ir. E você só tem um abrigo que pega 10 idosos, 10. Você não pode colocar mais lá, só pega 10. E tem uma necessidade grande de você construir abrigos para idosos em Aracaju. E a gente começa a entender, a gente começa a perceber que, Anderson, esse projeto Semana pela Vida, ele traz a ideia e a mensagem de que nós temos que pensar no outro. E através simplesmente de parar. A proposta do Semana pela Vida é criar uma semana de conscientização, de criar uma semana de cuidado, uma semana onde o aracajuano ele vem olhar para o outro e dizer, temos que cuidar. Já foi aprovado? Já. Esse projeto está sendo colocado em prática? Esse projeto foi sancionado, né? E graças a Deus o prefeito Edivaldo sancionou esse projeto. Um dos poucos projetos meus que ele sancionou, a maioria foram promulgados pela Câmara, mas esse projeto ele sancionou e esse projeto já está sendo... Eu já tive em escolas aqui em Aracaju, levei a ideia do Semana pela Vida, conversamos com educadores, conversamos com adolescentes, levamos a ideia do autocuidado, da criança, a menina, conversar com a família, porque muitas vezes, Anderson, a família quer que o Estado, o município, ele faça um papel dela. Quer que o professor converse com a criança sobre educação sexual, mas o pai tinha que fazer isso. A mãe tinha que fazer isso. Vem lá da base, né? O professor não tem que chegar para a menina e dizer, olha, questões pessoais e fora o íntimo, isso aqui não. O pai e a mãe estão ali para ensinar. Então a família, ela não pode deixar que o que é dela passar para o Estado. E o Estado não pode tomar da família o que é dela. Então cada qual no seu quadrado, como a gente entende aí fora. E é isso que o Semana pela Vida traz, essa ideia que o Semana pela Vida propõe, e hoje é lei em Aracaju e nós estamos buscando sempre torná-la em evidência. E essa família também tem que ter um respaldo emocional, não é? Porque não adianta a criança, o adolescente estar numa família completamente desestruturada também, não é, Pastor Eduardo? Que essa família não vai poder dar esse feedback, né? Mas como você consegue, Anderson,
estruturar uma família onde você tem políticas públicas ineficazes em Aracaju. Você tem uma fundação do trabalho totalmente que às vezes inexiste. Quando você vê ações da Fundate, você vê na imprensa, tem tantas vagas para oferecer, tantas vagas para oferecer. Quando você chega no Coqueiral Porto Dantas, que é um bairro altamente vulnerável, você vê um prédio da Fundate fechado. Quando você chega no Inácio Barbosa, você vê um prédio da Fundate fechado. Aí você entra, você vê enormes equipamentos enferrujando, dinheiro público indo para o lixo. E por que isso acontece? Como é que eu vou conseguir afetar a família em si? Como é que eu vou conseguir afetar aquele pai de família que sai de casa com o pão e ele chega em casa sem o pão, que fez vergonha de entrar? Eu vou afetar se o município ele for, de forma ativa, agir justamente em localidades como essa. Política pública. Políticas públicas eficientes. É isso aí. Estamos chegando ao final, pastor Eduardo Lima, do nosso programa. Aí, em 1 minuto, qual o legado que o senhor deixa na Câmara de Vereadores de Aracaju? Uma palavra: acolhimento. Essa palavra define os 4 anos que passamos em Aracaju com o mandato de vereador. Acolhimento. Acolhemos tanto dentro do parlamento quanto fora, através das nossas proposituras. Tudo que foi feito lá de forma técnica legislativa foi para acolher o povo de Aracaju, para fazer com que o povo de Aracaju veja que o poder público trabalha com acolhimento. E eu fico feliz em fazer parte dessa legislatura, Anderson, porque essa legislatura provou que a Câmara Municipal de Aracaju é um poder independente, independente do governo do estado, independente do município de Aracaju. É um poder que prioriza o povo. Então a palavra que eu deixo para você que nos acompanha através da TV Câmara é acolhimento. Obrigado, vereador pastor Eduardo, um grande abraço. Conversamos hoje com o vereador pastor Eduardo aqui no programa Arquivo Aracaju. A todos um grande abraço e até a próxima.